Ok, vamos lá, mais uma aula aqui de matemática básica. E nesta aula nós vamos estudar um pouco sobre grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Vamos resolver aqui 3 exercícios, são 3 situações, problemas no que diz respeito a esse conteúdo. Lembrando que essa atividade é do material hashtag Estudo em Casa, tá? Nós vamos responder a atividade 2, são 3 exercícios aí, vamos lá? Então nós temos aqui, para responder esse item, nós vamos ao enunciado. No supermercado, Alberto verificou que uma peça com 3 kg de carne custava R$ 45. Ele escolheu uma outra peça com 5 kg da mesma carne. Quanto ele pagou por essa peça? Observe que quando se refere a grandezas direta ou inversa, nós temos que ter esses elementos para que nós possamos responder o item. Então, para isso, vamos criar aqui uma tabelinha. Observe que nós temos aqui duas grandezas, que é quilos de carne, né? E temos o que mais aqui, além da carne? O preço, né? Então nós temos o valor. Vamos colocar aqui reais. Vamos colocar aqui reais, tá certo? Então vamos criar uma tabela para nós entendermos essas grandezas. Então vamos lá. Vem aqui comigo, ó. A peça com 3 quilos, ela custa quanto? R$ 45. Mas ele não quis com 3 quilos, ele quis com 5 quilos. Com 5 quilos, certamente aqui eu não tenho valor, então vamos atribuir um X, né? Pronto, cria a tabela. Esses são os elementos do item. Sabendo disso aqui, eu vou compreender quando é que uma grandeza ela é inversamente ou diretamente proporcional. Observe, se 3 quilos custa 45, se eu aumentar a quantidade de quilos, aumenta também, né, preço. Então aqui eu tenho o que? 2 mais, aqui aumentou aqui e aumentou aqui. Se isso acontecer, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, né? Então eu posso dizer aqui, grandeza diretamente proporcional. Se a grandeza é diretamente proporcional, eu vou escrever aqui as duas razões e multiplicar, ó. 3 quintos vai ser igual a 45 sobre x, certo? Só multiplicar entre os meios aqui, né? Meio pelo extremo. Temos, sempre começando com a variável, tá bom? 3x vai ser igual ao quê? A 5 vezes 45. E quanto que é 5 vezes 45? É exatamente 225. X será igual a 225 dividido por 3. Qual é o valor de x? 225 dividido por 3 é exatamente 75. Ou seja, se a carne custava R$ 45, ela passou a custar R$ 75. Escreve-se como? Usando o símbolo do real, 75,00. Ok? Vamos à leitura do segundo problema aqui. O segundo problema também diz assim, ó. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa e trabalhar 8 horas por dia? Percebam que aqui nós também temos outra grandeza, né? Exercício 2 também são grandezas. Então vamos escrever os elementos que compõem o item para que a gente entenda melhor, tá bom? Então vamos aqui. Vamos fazer aqui, eu tenho hora por dia, né? É uma grandeza, e tenho aqui também dias, tá bom? Então vamos identificá-los, porque se eu fizer isso, é óbvio que eu vou ter, né, mais facilidade para responder esse item. Então digamos o seguinte, que 10 horas trabalhadas ao dia, ele construiu a casa em 120 dias. Percebam que ele diminuiu aqui a quantidade de dias. Ele trabalhando apenas 8 horas por dia. Quantos dias vai levar para construir essa casa? Aí você entende o seguinte, ó. A quantidade de dias, o que aconteceu com os dias aqui? Diminuiu, né? Se diminuiu os dias, o que vai acontecer? Se diminuiu as horas trabalhadas por dia aqui, certamente a quantidade de dias deve aumentar. Então essa grandeza ela não é direta, ela tem que ser o quê? Inversamente proporcional. Para responder uma grandeza inversamente proporcional, Geraldo, eu respondo mesmo com a questão anterior? Não. Mas também não é tão difícil, basta que eu descubra se ela é direta ou inversamente proporcional. Nesse sentido aqui, como ela é uma grandeza inversamente proporcional, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter uma das razões. Então, para essa situação, eu vou repetir a primeira grandeza aqui
e vou inverter a segunda grandeza. Pronto, simples assim, ó. Certo? Peguei o x que estava embaixo, passou para cima, e o 120 que estava em cima passou para baixo. E respondo agora, né, diretamente, tornei essa grandeza sendo uma grandeza direta, tá bom? Então vamos lá. Sempre começando com uma variável, eu tenho 8x vai ser igual 10 vezes 120, é aquilo que eu disse, né? Sempre multiplico a parte inteira. 1 vezes 12 é 12 e acrescenta 2 zero. Então eu tenho o quê? 1.200, não é isso? X será igual a 1.200 dividido por 8. 1.200 dividido por 8. Qual é o valor aí? 1.200 dividido por 8. 1.200 dividido por 8 é exatamente 150. Ou seja, quando se trabalhava 10 horas por dia, construía-se uma casa em 120 dias. Diminuiu 2 horas, aumentou, né, a quantidade de dias. Correto? Muito bem. Vamos para o próximo exercício da sequência de 3, tá bom? Então vamos aqui para o exercício de número 3. Mais um enunciado, precisamos ler. Serão convidadas 60 pessoas para uma festa de aniversário, mas nessa festa deverá se manter a relação de 3 adolescentes para 2 adultos. Qual é o número de adolescentes nessa festa? Percebam aqui que nós temos aqui uma proporção entre os convidados. Ou seja, nós temos dois tipos de convidados: adolescentes e adultos. Então vamos ter que criar aqui, para facilitar, para ficar mais viável para nós, né? Vamos usar aqui um coeficiente de proporção. Quem seria esse? Por exemplo, nós temos aqui os adolescentes, né? Quem são os adolescentes aqui, convidados? Adolescentes. São quantos? São 3, né? São 3 adolescentes e adultos. Né? Adultos são quantos aqui? 2. E qual é o total de convidados? Qual é o total de pessoas, né? Que nós temos também que saber. De pessoas convidadas. 60, não é verdade? Então como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu poderia fazer aqui diretamente, não precisaria de coeficiente nenhum, mas vamos criar aqui um coeficiente para isso. Por que coeficiente, Geraldo? Porque coeficiente é uma parte literal de qualquer equação, tá bom? Então eu vou chamar esse coeficiente de x. Para isso eu vou atribuir a cada situação, para adolescente e adulto, esse coeficiente x, correto? Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou montar uma equação. Ou seja, 3x mais 2x é igual a quanto? 60. Entenderam um pouquinho do coeficiente? O coeficiente é a parte de letras, ela corresponde a letras, tá bom? Então aqui eu tenho 3x mais 2x é o total de pessoas, não é o total de pessoas, são as pessoas convidadas, entre elas adolescentes e adultos. Então aqui eu tenho o quê? 5x. O total de pessoas convidadas é igual a 60. Logo eu tenho o quê? 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 é exatamente 12. Será que é essa a resposta que eu procuro? Não. Eu quero saber o total de pessoas aqui, que são exatamente os adolescentes. Então eu vou vir para cá. Quem são os adolescentes? 3x. Então eu vou dizer que 3x vai ser igual a quê? 3 vezes 12. E 3 vezes 12 é igual a quanto, pessoal? 36. Portanto, o total de adolescentes convidados para a festa de aniversário é exatamente 36 adolescentes. Bom, esse foi mais um vídeo aula aqui, tá, do material #Estudo em Casa. Espero que tenha ajudado e que possa, né, ajudar vocês.